Ao longo de muitos séculos, nações surgiram e caíram, deixando sua marca na história em formatos de contos e lendas, muitas delas repletas de feitos heróicos, onde até os deuses intervinham nos assuntos humanos. Um desses contos antigos que veremos nesse vídeo é o da Guerra de Troia. E nesse vídeo veremos o que foi essa guerra, os seus impactos sofridos na época e que marcas deixou até hoje, e principalmente se ocorreu de fato e não foi uma simples lenda. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar, que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. A principal fonte para o nosso conhecimento da Guerra de Troia é a famosa obra Ilíada, de Homero, escrita em algum momento no século 8 a.C., onde ele narra os últimos 52 dias do último ano do conflito que já se arrastava por 10 anos. O nome Ilíada é derivado de Ilion, antigo nome de Troia. Há alguma especulação de que essa guerra teria ocorrido em algum momento no século 13 a.C. No entanto, é bom lembrar que essa guerra foi objeto de uma longa tradição oral anterior à obra de Homero, e isso, combinado com outras fontes, como os poemas chamados de ciclo épico, nos dá uma imagem mais completa do que exatamente os gregos consideravam a Guerra de Troia. Na tradição grega, a Guerra de Troia começou como uma forma de Zeus reduzir a população cada vez maior da humanidade, e no âmbito humano, a motivação foi a de se recuperar Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, irmão de Agamenon, rei de Micenas. Helena foi raptada pelo príncipe troiano Paris, elevada como prêmio por ter escolhido Afrodite como a deusa mais bela numa competição com Atena e Hera, no casamento de Peleu e Tétis. Menelau a queria de volta, e Agamenon leva os gregos até os portões de Troia para vingar a impudência troiana. Essa epopeia narra também o drama de Aquiles, filho da deusa Tétis e do mortal Peleu, rei de Fítia, na Tessália. De acordo com Homero, a coalizão das forças gregas, ou de aqueus, como Homero os nomeia, foi liderada pelo rei Agamenon de Micenas. Entre as cidades ou regiões representadas estavam a Beócia, a Fócida, Eubeia, Atenas, Argos, Corinto, Arcádia, Esparta, Cefalônia, Creta, Rhodes, Magnésia e as Ilhas Cíclades. Quantos homens totalizaram não está claro, mas Homero afirma um exército de dezenas de milhares, ou de forma mais poética, tantos homens quanto as folhas e flores que surgem na primavera. Entre os guerreiros gregos haviam alguns heróis, líderes que foram os maiores guerreiros de sua época e que demonstraram coragem no campo de batalha. Além disso, alguns desses heróis tinham sangue divino, sendo considerados semideuses, criando assim um vínculo genealógico entre os deuses e os homens comuns. Entre os mais importantes estavam Aquiles, Odisseu, Ajax, Diomedes, Patroclo, Antíloco, Menestal e Idomeno. Os gregos foram auxiliados por vários dos deuses do Olimpo da região grega, como Atena, Poseidon, Hera, Hefesto, Hermes e Tétis, ajudando direta ou indiretamente os gregos no relato de Homero. Os deuses tinham os seus favoritos entre os homens que lutavam nas planícies de Troia, e muitas vezes os protegiam, desviando lanças ou até mesmo afastando-os do calor da batalha para colocá-los em um lugar seguro, longe do perigo. Um exército troiano que defendia a grande cidade de Troia era liderada pelo rei Príamo, que contou com a ajuda de uma longa lista de aliados. Estes incluíam os povos da Cária, os povos alisones, os cálcones, os quícones, lícios, maiônios, mísios, paeonianos, paflagonianos, pelasgos, frígios e trácios. Os troianos também tinham seus heróis semidivinos, e estes incluíam Heitor, filho de Príamo, Enéas, Sarpedão, Glauco, entre outros,
E os troianos também tiveram ajuda dos deuses, recebendo assistência durante a batalha de Apolo, Afrodite, Ares e Leto. A maior parte da guerra de Troia foi na verdade um cerco prolongado, e a cidade foi capaz de resistir aos invasores por tanto tempo, principalmente porque suas fortificações eram magníficas. Houve, porém, batalhas fora da cidade onde os exércitos lutaram, às vezes com bigas, mas principalmente por homens a pé usando lanças e espadas, e protegidos por um escudo, capacete e armadura para o peito e as pernas. A guerra foi travada nas planícies de Troia ao longo dos anos, mas as batalhas realmente emocionantes parecem ter sido reservadas para o último ano do cerco, e a seguir veremos como se deu. Cansado de batalhas indecisas, Menelau ofereceu-se para lutar contra Paris em combate individual, e assim resolver a questão da guerra. Concordando com isso, os dois guerreiros tiraram a sorte para ver quem lançaria primeiro a lança. Paris venceu e arremessou primeiro, mas sua lança acertou inofensivamente o escudo de Menelau. O rei grego, então, lançou sua arma com uma força tremenda, e a lança atravessou o escudo de Paris e continuou perfurando sua armadura. Se Paris não tivesse cambaleado no último momento, ele certamente teria sido morto imediatamente. Porém, Menelau não tinha desistido e, com sua espada, desferiu um golpe tão forte no capacete do príncipe troiano que a espada quebrou. Menelau então agarrou o capacete de Paris com as próprias mãos e começou a arrastá-lo para fora do campo. Sufocando com a alça do capacete enrolada em seu pescoço, Paris só foi salvo pela intervenção de Afrodite, que quebrou a alça do capacete e, cobrindo o príncipe com uma névoa espessa, levou seu favorito de volta para a segurança de seu quarto perfumado. O poderoso herói Ajax é escolhido por sorteio para enfrentar Heitor em um duelo que dura a maior parte de um dia inteiro. O encontro dos dois grandes heróis é retratado como uma das mais épicas lutas dessa guerra. Cada um joga suas lanças, mas sem efeito. Heitor então jogou uma grande pedra no grego, apenas para ele se defender com o escudo. Ajax, sendo o mais forte dos aqueus, retribuiu o golpe com uma pedra ainda maior, quebrando o escudo de Heitor. Eles então desembainharam suas espadas e se aproximaram para um combate mortal, mas foram parados por seus camaradas que pediram o fim da luta conforme a noite se aproximava. Exibindo o código de honra pelo qual os bons velhos tempos eram famosos, os dois guerreiros até se despediram em termos amigáveis, trocando presentes. Heitor deu uma espada de punho prateada e Ajax retribuiu com uma esplêndida faixa roxa. Após um terrível dia de combates, Heitor liderou os troianos no ataque às próprias muralhas do acampamento grego. Arrombando os portões, os troianos enviaram os gregos em pânico de volta aos seus navios. No entanto, como Zeus foi momentaneamente distraído pelos encantos de Hera, Poseidon interveio para encorajar os gregos que se uniram e forçaram os troianos a recuar. Então a maré da batalha mudou novamente, e com o apoio de Apolo, Heitor, em seu melhor momento, mais uma vez fez com que os gregos voltassem aos seus navios onde tentou incendiá-los. E para a grande frustração dos gregos, o invencível Aquiles, o maior guerreiro da Grécia, ficou de fora durante a maior parte do ato final da guerra, pois tinha sido contrariado por Agamenon, que havia capturado Briseida, seu botim de guerra feminino, e consequentemente o herói se recusou a lutar. Agamenon, a princípio, não parece ter se preocupado muito em perder seu temperamental herói, mas à medida que os troianos começaram a ganhar vantagem na guerra, com Heitor na vanguarda, começou a perceber que Aquiles seria necessário se quisesse vencer essa guerra prolongada. Consequentemente, um Agamenon cada vez mais desesperado envia um apelo a Aquiles com promessas de um vasto tesouro se ele voltasse ao conflito. Este Aquiles recusou, mas com o acampamento grego sob ataque, Patroclo apelou ao seu mentor e grande amigo Aquiles para voltar ao conflito, e quando ele ainda recusou, Patroclo pediu permissão para usar a armadura de Aquiles e liderar ele mesmo os temíveis Mirmidões. Aquiles, ao ver um dos navios gregos já em chamas, relutantemente deu seu consentimento, mas alertou Patroclo para apenas repelir os troianos no acampamento e não persegui-los até as muralhas de Troia. Patroclo então liderou a reação grega, os troianos foram derrotados, e ele até conseguiu matar o grande herói troiano Sarpedão.
Entusiasmado com o sucesso, o jovem herói ignorou o conselho de Aquiles e imprudentemente prosseguiu a luta em direção a Troia. Porém, nesse ponto, o grande Apolo interveio em nome dos troianos e atingiu o capacete e a armadura de Patroclo, quebrou sua lança e arrancou o escudo de seu braço. Assim, exposto e indefeso, Patroclo foi esfaqueado por Euphorbos e então Heitor interveio para desferir o golpe fatal com um golpe impiedoso de sua lança. Quando Aquiles descobriu a morte de seu grande amigo, ele foi dominado pela dor e pela raiva, e jurou se vingar dos troianos e de Heitor em particular. Após uma adequada demonstração de luto, Aquiles finalmente decidiu entrar no campo de batalha mais uma vez. Foi uma decisão que selaria o destino de Troia. Antes de poder entrar na luta, porém, Aquiles precisava de uma nova arma, e esta foi fornecida por sua divina mãe Tétis, que fez com que Hefesto, o mestre artesão do Olimpo, fizesse para ele o conjunto de armaduras mais magnífico já visto. Usando bronze, estanho, prata e ouro, o deus fez um enorme escudo que representava uma miríade de cenas terrenas e todas as constelações. Da mesma forma, ele fez um capacete deslumbrante com crista dourada para o herói. Resplandecente com essa armadura brilhante, Aquiles, ainda enlouquecido de raiva, derrotou previsivelmente os troianos que fugiram em pânico para trás da segurança das muralhas de sua cidade. Somente Heitor permaneceu parado do lado de fora das muralhas, mas ao ver o terrível Aquiles em fúria, até a sua coragem cedeu, e ele correu em busca de segurança. Aquiles, no entanto, perseguiu o príncipe troiano 3 vezes ao redor das muralhas da cidade e, pegando-o, Aquiles o mata com um violento golpe de lança na garganta. Aquiles então despiu o corpo de sua bela armadura e, amarrando Heitor pelos tornozelos da sua carruagem, o arrasta de volta ao acampamento grego, à vista de Príamo, que estava no topo das fortificações da cidade. Este foi um ato chocantemente desonroso e contra todas as regras da guerra antiga. Tendo vingado a morte de Patroclo, Aquiles organizou jogos fúnebres em homenagem ao amigo caído. Enquanto isso, Príamo entrou disfarçado no acampamento grego e implorou a Aquiles que devolvesse o corpo de seu filho para que ele pudesse receber um enterro adequado. Inicialmente relutante, os apelos emocionados do velho foram finalmente atendidos e Aquiles consentiu em devolver o corpo. A guerra envolveu vários episódios mais emocionantes, incluindo a luta de Aquiles e a morte do rei etíope Menon e da Amazônia Pentesileia. O próprio Aquiles encontrou seu destino e foi morto por uma flecha em seu único ponto fraco, o tornozelo, disparado por Paris e guiado por Apolo. A ação final e decisiva foi, porém, a ideia do cavalo de madeira. Odisseu, inspirado por Atenas, inventou estratagema para colocar um corpo de homens dentro dos muros de Troia. Primeiro, todos os gregos navegariam ao pôr do sol, deixando uma misteriosa oferta aos troianos e um gigantesco cavalo de madeira, que na realidade escondia um grupo de guerreiros dentro dele. Os troianos levaram o cavalo para dentro das muralhas da cidade, mas enquanto bebiam e festejavam em celebração à sua suposta vitória, os gregos desceram do cavalo, abriram os portões da cidade para o exército grego, que havia se escondido, e a cidade foi saqueada e a população massacrada e escravizada. Helena foi levada de volta para Argos, e dos heróis troianos apenas Enéas escapou para eventualmente estabelecer um novo lar na Itália. A vitória teve seu preço, devido à devastação impiedosa da cidade e de seu povo, e pior ainda, aos atos sacrílegos e escandalosos com a violação de Cassandra. Os deuses puniram os gregos enviando tempestades para destruir os seus navios, e aqueles que eventualmente regressaram foram obrigados a suportar um período prolongado e de difícil viagem para casa. Mesmo assim, alguns dos gregos que conseguiram regressar à sua terra natal apenas o fizeram para enfrentar mais infortúnios e desastres. Tem havido muito debate acadêmico sobre se a mítica Troia realmente existiu. No final do século XIX, o arqueólogo alemão Heinrich Schliemann desenterrou na colina de Isarlik, na Anatólia, os vestígios da cidade que identificou como Troia. Como confirmaram as escavações seguintes, a colina escondia não uma, mas sim 9 Troias sobrepostas. Os arqueólogos encontraram em Troia 6 a mais sólida candidata da cidade homérica.
As impressionantes muralhas com várias torres certamente se enquadram na descrição homérica de uma Troia largamente fortificada. A Cidade Baixa cobre impressionantes 270 mil metros quadrados, protegidos por um fosso escavado na rocha, e sugere uma cidade grande como a Troia do épico. Troia 6 foi parcialmente destruída, mas a causa exata não é conhecida além de algumas evidências de incêndio. Curiosamente, pontas de flechas de bronze e pontas de lanças foram encontradas no local, e até mesmo algumas embutidas nas paredes da fortificação, sugerindo algum tipo de conflito. As datas desses achados, de aproximadamente 1250 EC, e a destruição do local, se correlacionam com as datas de Heródoto para a Guerra de Troia. Os conflitos ao longo dos séculos entre as civilizações micênicas e hitita são mais do que prováveis, sendo a expansão colonial e o controle de rotas comerciais lucrativas os principais motivadores. No entanto, é pouco provável que tais conflitos tenham sido na escala da Guerra de Homero, mas coletivamente podem muito bem ter sido a origem da história épica da Guerra de Troia, que a fascinou durante séculos. Troia e a Guerra de Troia tornaram-se um mito básico da literatura clássica grega e romana, e foram revisitadas muitas vezes por escritores em obras como Agamenon de Ésquilo, Mulheres Troianas de Eurípides e a Eneida de Virgílio. Também na decoração em cerâmica e na escultura, os artistas foram cativados pela Guerra de Troia. Talvez mais importante ainda, a Guerra de Troia passou a representar a luta dos gregos contra potências estrangeiras e contou histórias de uma época em que os homens eram melhores, mais capazes e mais honrados. Essa história prende a imaginação há milênios, mas pode muito bem ter ocorrido um conflito entre micênicos e hititas, mesmo que sua representação na literatura épica, como a Ilíada de Homero, seja quase certamente mais mito do que realidade. A Guerra de Troia na Ilíada é de fato sobre a ira de Aquiles, expressada e saciada por um duelo heróico com o campeão defensor de Troia, Heitor, definindo e moldando a forma como a cultura grega antiga era vista na antiguidade. A história de deuses e guerreiros heróicos é talvez uma das mais ricas obras literárias sobreviventes da antiguidade, e oferece um vislumbre sobre como era encarada a guerra, a religião, os costumes e as atitudes dos antigos gregos, moldando esses mesmos valores para os povos que viriam depois deles. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.